A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje a palavra está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. O seu like é muito importante para o crescimento desse canal e o crescimento do canal é importante para alcançar cada vez mais e mais pessoas que elas possam nos acompanhar e ouvir a palavra de Deus. Pois bem, Mateus 17, 21 diz assim: mas esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Queridos, aqui esse texto, esse episódio onde Jesus cura um menino, expulsa o demônio daquele menino, nos ensina muitas coisas, tá? Existe oração para expulsar demônios e enfermidades? Certamente não. Não existe um conjunto de frases que você combina e se você falar essas frases combinadas, você vai expulsar um demônio, vai expulsar uma enfermidade. Isso daí não existe, palavras mágicas, né? Mas o Senhor Jesus, ele está nos ensinando que existe uma casta de demônios que você só consegue expulsar através do jejum e da oração, tá bom? A gente sabe que o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios. Você pode ver isso em Marcos 16, 17. Mas a gente sabe que não é qualquer pessoa que pode usar o nome de Jesus para expulsar demônios. E você vê isso em Atos 19, 15. Tá? Agora, o que está acontecendo aqui é bem interessante. Aqui nós temos um pai de família e o filho desse homem está possesso. Porém, o pai diz que ele é doente, o pai diz que ele é epilético. E o pai também diz que trouxe o menino até os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar, tá bom? Depois você pode ler e meditar aqui em Mateus 17, do versículo 14 ao 21, você vai conferir essa história. Então ele trouxe o menino até os discípulos e os discípulos não conseguiram curar o menino. Tá bom? Então veja que está escrito bem assim, no versículo 16, ele está dizendo, apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então a pergunta, o menino não está endemoniado? Por que o pai está dizendo que ele precisa ser curado? É porque esse demônio aqui, que está na vida desse menino, é um tipo especial, né? Um tipo diferente de demônio. Tá? Jesus, ele diz assim, esta casta de demônio. Na tradução NVI, que é a nova versão internacional, está dizendo assim, esta espécie de demônio só sai com jejum e oração. Então é um tipo, é uma espécie de demônio diferente e o objetivo desse demônio é apenas colocar enfermidade na vida das pessoas que ele entra, tá bom? Então ele está na vida do menino, não para gritar, para espernear, para fazer aquele showzinho que os demônios fazem. Não, ele está na vida desse menino apenas para manter o garoto doente, tá bom? E a única forma de curar, não vai ter remédio, não vai ter tratamento, não tem nada. A única forma de curar é expulsando esse demônio. Quando o rapaz trouxe o menino aos discípulos, eles não conseguiram curar o menino. Em outras palavras, eles não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus vai, expulsa o demônio, o menino fica curado, e aí os discípulos, chamando Jesus em particular, eles perguntam, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Em outras palavras, eles querem dizer, nós já expulsamos demônio antes, a gente já aprendeu a fazer isso com o Senhor, a gente usou o teu nome, a autoridade do teu nome, a gente falou no nome de Jesus, mas o demônio não saiu, por que a gente não conseguiu? Então Jesus, primeiramente, diz assim para eles, por causa da vossa pequena fé. O que Jesus quer dizer com isso? O que é o contrário da fé? O contrário da fé é o medo. Tá? Então, ou você tem fé ou você tem medo, não dá para ter os dois. Certo? Então, a vossa pequena fé quer dizer o medo deles. Entendeu? Lembra quando Jesus acalmou a tempestade? Quando tudo ficou normal, eles ficaram maravilhados e Jesus olhou para eles e falou, onde está a vossa fé?
Por que Jesus disse isso? Porque eles estavam morrendo de medo da tempestade. Então, ou você tem medo ou você tem fé. E nesse caso aqui, quando eles viram aquela situação que era novidade para eles, eles ficaram com medo. Então Jesus disse: vocês não conseguiram por causa da vossa pequena fé. Só que além da fé, tem outro detalhe que é fundamental para expulsar esse tipo de demônio. É aí que ele diz: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, além da fé, você não ter medo, você ter fé de que Deus é poderoso, que aquele bicho vai sair, você também tem que ter jejum e oração na sua vida. Aí fica algumas dúvidas, O jejum tem poder? Não. O jejum, ele me deixa... através do jejum eu posso conseguir bens materiais? Não. Eu posso fazer jejum para conseguir um namorado, uma namorada? Não. Eu posso fazer jejum para trazer alguém para os caminhos do Senhor? Não. Ué, mas se o jejum não tem nenhum poder, então para que serve o jejum? Aí é que tá. O jejum, ele serve para purificar você, para que você possa fazer uma oração eficaz. O jejum, não tem quando você chega num restaurante e eles servem uns aperitivos primeiro, antes do prato principal? Isso é o jejum, é o aperitivo, antes do prato principal, que é a oração. Entendeu? O jejum é aperitivo, a oração é o prato principal. Em outras palavras, se você não vai orar, então não adianta jejuar. Você está jejuando não sei para quê. Se for para jejuar, tem que ser seguido de oração. Então, você faz o jejum e depois você faz a sua oração durante o jejum, não é depois que entrega o jejum. Por que isso? Porque quando você resiste à fome, quem já fez jejum vai saber que isso que eu estou falando é verdade. Quando você fica resistindo à fome, você está com fome, mas você controla, você fala, não vou comer, eu estou de jejum, até os seus pensamentos profanos vão embora. Sabe quando você passa em algum lugar e está tocando uma música do mundo e aquela música fica na sua cabeça? Quando você está de jejum, essa música some, desaparece. Tudo quanto é pensamento profano, maligno, tudo quanto é besteira desaparece. Purifica a sua mente, limpa a sua mente por causa da fome. Então o jejum, ele limpa você, Você fica puro de alimentos, de comida, e fica puro também mentalmente. Então, dessa forma, com essa situação, você está em plenas condições de fazer uma oração 100% concentrada, com a mente pura, com o corpo puro, diante de Deus. Você vai fazer uma oração muito mais forte. Então, Jesus está falando que tem um tipo de demônio que ele é mais difícil de você expulsar, e você precisa estar com a sua vida no altar, você precisa estar com a sua vida consagrada a Deus para que você possa expulsar esse tipo de demônio. Não critique, não dê risada quando um irmão, um ministro, um pastor não conseguir expulsar um demônio. Porque não é tão fácil assim você ficar consagrando o tempo todo. Por exemplo, se o seu pastor está estudando, está fazendo uma maratona de estudos, está se aperfeiçoando para ele poder ensinar melhor a palavra na igreja, você acha que ele está jejuando nesse período? Claro que não. Quem é que consegue estudar com fome? Quem é que consegue ler livros dessa grossura passando fome? Não tem como, querido. Então entenda, que são fases, momentos, períodos da nossa vida em que nós passamos, em que nós vivemos. Mas se você, com muita frequência, de vez em quando acontece de estar numa situação em que tem um demônio ali para expulsar, então você precisa se preparar cada vez mais com jejum e oração para expulsar demônios e expulsar também enfermidades. Se for uma enfermidade espiritual que vem por causa de um demônio, então você tendo a sua vida no altar consagrado a Deus, você vai conseguir expulsar tranquilamente no nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. E um detalhe, está chegando cursos novos na nossa escola, Clube de Pregadores, tá bom? Então acesse clubedepregadores.com.br para você ficar por dentro do que tem lá, do que nós estamos desenvolvendo, e faz a sua inscrição. Eu vou deixar o link direto da inscrição aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O link do pacote completo é um valor super acessível, tá? Através desse link você tem acesso a todos os cursos da nossa escola, o Clube de Pregadores. Amém?
Então, que Deus mais uma vez abençoe sua vida, sua família e seu ministério em nome de Jesus.